dia a todos e a todas. Agradeço muito o convite de vocês para participar dessa conversa. Eu não sei se eu vou ensinar ninguém a fazer análise de conjuntura, vou trocar algumas ideias com vocês sobre o que significa análise de conjuntura e algumas pinceladas sobre essa conjuntura que nós vivemos. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é entrar num acordo sobre os temas, os termos que a gente está utilizando, do que nós estamos falando, né? Essa história da análise da conjuntura, o que é uma conjuntura, né? O que é uma análise de conjuntura, o que significa isso, né? Conjuntura, quando a gente fala, bom, precisamos entender a conjuntura, quer dizer, a gente imagina que é entender quais são as forças que estão determinando o momento presente, quem é quem pode o quê, quem faz o quê, quem quer o quê, né? Para entender o que vai resultar dessas forças, desses conflitos, desses movimentos, né? Então a gente entende a conjuntura como essa junção, né, de circunstâncias, fatores determinantes e quais são as opções que estão diante de nós. Então a conjuntura tem uma parte que é o entendimento daquilo que a gente vê, ou aquilo que a gente pensa que vê, não é? E o entendimento daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja que se produza, né? Então uma análise de conjuntura implica em algumas coisas que a gente chamaria de objetivas, embora sejam mais ou menos objetivas. Quer dizer, uma análise da situação do país significa que você tem que entender, não é? Você vai qual é a conjuntura que determinou o golpe na Ucrânia. Não sei nem o que é a Ucrânia, né? Então eu preciso entender pelo menos o que é, como foi, qual o tamanho do país, o que é aquilo, etc. Eu tenho certas informações, conhecimentos que eu posso chamar de objetivos, quer dizer, eu preciso reunir informações, né, que me permitam dizer quais são as circunstâncias dentro das quais acontece, né, a luta política, os conflitos e assim por diante. Então a gente pode dizer que a análise de conjuntura tem um elemento que a gente chamaria de científico, né? Quer dizer, tem as ciências do comportamento humano, digamos assim, as várias ciências do comportamento permitem, né, elas permitem que você reúna, né, essas informações, né? A ciência do comportamento quer dizer economia, sociologia, ciência política, essas coisas todas. Você precisa conhecer esses sinais do mundo, né? Escolher quais são os relevantes. Já eu tenho um elemento que já é mais subjetivo, você vai fazer uma escolha, quais são os sinais importantes, porque você pode reunir muita informação que é inútil também, né? E depois fazer o quê? A análise desses dados, se ser juntado, que a gente pode chamar da ciência, né? Pode ser juntado com uma obra de arte, uma escolha. Você não vai ver apenas o que as coisas são e como elas existem. Você vai ver também o que você quer dessa situação, o que você pretende com essa análise, onde é que você quer chegar e onde é que os seus parceiros querem chegar, não é? Então você precisa introduzir aí um conhecimento que é muito mais sutil, que depende, né, de elementos muito menos precisos, muito menos objetivos, muito menos exteriores, né, que são os elementos da vontade das pessoas, dos desejos, das disposições, das raivas, das simpatias e assim por diante, não é? Então a análise de conjuntura para um movimento sociopolítico, um sindicato, um movimento social, um partido político, etc., um movimento dessa natureza, uma análise de conjuntura é ao mesmo tempo uma coisa que é parte de conhecimento científico, aí os analistas, os especialistas, etc., mas uma grande parte muito importante que é uma obra de arte quase, não é? Coletiva. Por quê? Quando você vai, por exemplo, quando um sindicato vai começar uma grande campanha salarial, não é? Participei de um monte de campanha salarial desde os anos 70, né? O que é participar de uma campanha salarial e organizá-la? O sindicato começa a fazer reuniões, sondagens, né, locais, setoriais, né? O sindicato Fabril, numa fábrica, numa região, etc., faz pequenas reuniões, que aparentemente no começo são meio novas, meio fracas, meio vazias, pouco entusiasmantes, né? E isso vai se acelerando e vai crescendo. O que vai crescendo ao longo de uma campanha
não é apenas a própria campanha, mas é o conhecimento que você tem da realidade dentro da qual você está influindo. Você começa a sentir como é que as pessoas estão, o que elas desejam, até que ponto elas querem arriscar, qual é a sua disposição. Isso é um conhecimento que só se produz coletivamente, né? Se você tiver muita capilaridade, quer dizer, se você tiver antenas espalhadas, né, no seu mundo. Essas antenas são os elementos, né, de formação da análise de conjuntura para um movimento como um sindicato. Ele precisa ter essas antenas. Por isso que é muito importante para um movimento dessa natureza, por exemplo, ter um órgão de comunicação. Tinha um famoso revolucionário russo que dizia, ele falava, precisamos ter um jornal para toda a Rússia. Era um sujeitinho chamado Vladimir Ilyich Ulyanov, já ouviu falar dele? Também conhecido como Lenin, né? Lenin falava, precisa ter um jornal para toda a Rússia, um jornal de âmbito nacional, né? Por quê? Aí vinha a expressão importante dele, que eu acho que é importante a gente pensar. O jornal é um organizador coletivo. Ele está falando de 1918, o jornal impresso era a comunicação, por definição. O rádio estava acabando de nascer. A televisão não existia, obviamente, o rádio estava acabando. O jornal era o meio de comunicação por excelência. Por isso ele está falando em jornal. Hoje a gente tem que expandir o conhecimento para muito mais coisas. É o jornal, é a internet, é o rádio, é a TV, é o diabo. Não é? E cada vez mais o diabo cresce. Não é? Então você tem que pensar aí e dizer, não, o jornal é um organizador coletivo. O que significa isso? Por que ele é um organizador coletivo? Porque ele não é só um meio de comunicar as suas notícias ou a sua opinião para as pessoas. Que isso é uma mão da estrada, uma via, né? Tem a outra via, a contramão. O jornal também é um meio de fazer com que as pessoas se movimentem, se interessem e comecem a responder, a dar retorno, né, àquilo que ele levou. Então o jornal era um organizador coletivo que fazia com que os militantes, os simpatizantes, o levassem para as pessoas, os vendessem para fazer finanças do partido, reunisse as pessoas para discutir um artigo, uma opinião, etc., né, e trazer um retorno. Né? Então o jornal era um organizador do partido. Por isso que ele dizia, o jornal é um organizador coletivo. Para um sindicato, o jornal não é só uma folha de papel em que ele diz quais são as demandas, as indicações, as notícias e a opinião da diretoria. Ele é um jeito também de você fazer base. Quer dizer, você atuar, pegar o retorno e sentir. E produzir esse conhecimento que você não teria se você não tivesse agido. Então é um conhecimento que não existia antes. Não é como um conhecimento de um engenheiro, de um médico, vai fazer uma análise das pontes das estradas ou de um sistema cardiovascular e diz está funcionando aqui, não está aqui, etc. Isso ele pode ver através dos exames. Mas o conhecimento da análise de conjuntura ele é produzido durante esse processo. Então é um conhecimento que não existia antes. A informação vai resultando e vai transformando as pessoas. Então ele produz uma outra realidade. Então a comunicação, você não tem praticamente organização popular sem comunicação, e não tem comunicação sem organização popular. As duas coisas vivem juntas, porque a ação política e a organização são basicamente comunicação, interação entre as pessoas. É um pouco por isso que eu começo a nossa conversa. Eu tenho mania de professor de usar quadro negro, mas hoje já não existe mais quadro negro. É por isso que é importante essa dica aí. Quem está no Rio, quem estiver no Rio, no dia 24 de julho, não perca esse evento. Vai ter na Cinelândia a ocupação da Praça da Cinelândia pelo segundo Festival da Comunicação Sindical e Popular. A gente já fez antes, no ano passado. É ocupar a praça, botar umas barracas lá com a exposição dos materiais de formação e de comunicação de vários sindicatos e movimentos e promover lá aulas públicas, shows, etc., durante o dia inteiro na Cinelândia. Não percam, é uma dica de um evento, né, intervalo comercial da nossa conversa. Tá certo? Não percam. Quem estiver no Rio, vá lá, participe.
Agora voltemos à nossa análise da conjuntura do Brasil. Que diabo nós estamos vivendo neste país, né? Em turbulência. Isso aqui é uma piração completa, né? Cada dia você é surpreendido por alguma nova sacanagem. Bom, na verdade, a conjuntura que nós estamos é o resultado de uma acumulação de coisas de longo prazo. A gente podia perder muito tempo, perder não, ganhar. A gente não perde tempo quando entende, ganha. Mas a gente teria que levar muito tempo para entender quais são as diferentes circunstâncias que foram se acumulando no Brasil para produzir o momento atual. O Brasil passou por, nos últimos 50 ou 60 anos, pelo menos, por grandes transformações estruturais, não conjunturais. Assim, daquelas que mudam toda a face do país, que mudam a vida das pessoas por uma geração. Não é? Dois ou três processos de concentração industrial brutais, dos anos 50, dos anos do milagre, dos anos 70, que mudavam a cara do país, botavam as pessoas nas cidades, amontoava nas cidades, tirava do campo, amontoava nas cidades, tirava de alguns estados e jogava para outros, né? Foi concentração no Sudeste, por exemplo, nos anos 50 e nos anos 70, né? Migrações, grandes migrações, mutações econômicas, demográficas, né? Culturais. Né? Em 1960, pouco antes do golpe, né? Não tinha praticamente televisão no Brasil. A televisão era local, se assistia quase de um bairro para o outro. Né? Pegava numa cidade. Ninguém assistia o jogo do Rio de Janeiro em São Paulo. Né? Só no meio, lá no final dos anos 60, que os torneios Rio-São Paulo eram televisados e dava para pegar, era um diabo. Né? Era muito difícil. Né? As transmissões de uma cidade para outra. Do Rio para São Paulo. Não existia isso. Quando você vê, em 1970, o presidente ditador, o Médici, já inaugurava uma televisão que podia falar com 80% dos municípios em escala nacional, em tempo real. Então mudou muito também, desse ponto de vista, o país, né? Quando o Getúlio Vargas fazia o comício dele aqui no 1º de maio, em São Januário, fala, trabalhadores do Brasil. Trabalhadores do Brasil, ele estava falando para São Januário. Ou então, pelo rádio. Mas sabe o que era o rádio em 1950? 20% das casas, dos domicílios do Brasil tinham luz elétrica. Rádio quantos? Quantas pessoas iam escutar o Trabalhadores do Brasil? A primeira Copa do Mundo do Brasil, 58, a gente ouvia pelo rádio, porque não tinha TV. Depois de 5, 6 dias, etc., vinha um filme, né? Mostrando os jogos, né? Aquele filminho ruim e tal, né? Dos gols do Pelé. Mas a gente via isso e as notícias e a discussão vinha a cavalo. Hoje ela vem supersônica. Não é? Então, há grandes transformações no Brasil que vão se acumulando. E algumas foram acumulando desgraça. Este quadro que vocês estão vendo aqui é uma coisa que se acumulou para piorar. Quer dizer, foi se transformando para ficar o mesmo piorar. Esse quadro é de uma publicação da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, de 1967, 51, né? 51 anos. Tá certo? Tá. Isso é a distribuição de renda no Brasil. Em 67. No meio dos anos 60, mais ou menos. Né? A distribuição de renda é uma pirâmide. Uma pirâmide com 700 mil pessoas em cima e uma pirâmide com 21 milhões embaixo. Não é? São as pessoas que se chama de população economicamente ativa, né? Não é? A população, em geral, era um pouco bem maior, né? Metade. Esses números são dos anos 60, é isso? 66, metade dos anos 60. A publicação é de 67. Sim. Não é? Então é metade dos anos 60. Certo. A pirâmide é assim, em termos de gente, 700 mil para 21 milhões, né? E é assim em termos de renda, né? O valor da renda. Essa é a pirâmide social lá no meio dos anos 60. Não é só a pirâmide da renda, a pirâmide do poder. Porque também o poder está concentrado lá em cima. Quem tem o poder faz renda. E quem tem renda compra o poder. As duas coisas estão ligadas. Não é? Mas isso, eu disse, 66. Se você pega hoje
né? A Receita faz algum tempo, a Receita Federal faz algum tempo, põe lá no site dela uns documentos sintetizando as informações daquelas declarações que a gente faz. Que é de quem faz declaração, uma parte do Brasil nem faz declaração, porque nem tem por que fazer, não é? Mas daquilo já dá um pequeno retrato do Brasil. Alguns colegas e eu escrevemos alguns artigos para mostrar como é que se dava essa concentração e quem é que pagava imposto, quem não pagava, quem recebia e quem não recebia. E é mais ou menos isso, piorado. Ou seja, a pirâmide social e a pirâmide do poder do Brasil resiste ao tempo com uma notável coragem e habilidade. Vai durando e vai constantemente piorando. Sempre nós tivemos, no Brasil e na América Latina em geral, crescimento. Quando tem crescimento, tem aumento da desigualdade. Quando tem para o aumento da desigualdade é porque não tem crescimento. Você nunca consegue ter as duas coisas juntas. Desenvolvimento com redução das desigualdades. Aí o que aconteceu em determinado momento da história do nosso país? Um arranhãozinho. Veja, eu estou falando de um arranhãozinho nessa desigualdade. Um arranhão mesmo. Não foi uma mudança. Não foi uma grande transformação. Não é que inverteu essa pirâmide. Não. Um arranhão. Pequenas mudanças que melhoraram a vida de milhões de pessoas significativamente. Milhões de pessoas deixam de morrer de fome. Isso não é pouca coisa. Melhora a vida de outros milhões, né? Porque os salários mudam, as perspectivas de escola, a vida melhora. E durante 10, 12 anos, sei lá, você vai vendo a vida mudando um pouquinho para cima. Mais expectativa, mais otimismo, uma vida um pouco melhor. Um pouquinho. Era muito para os de baixo, mas era pouquinho para a riqueza do país. Muito pouco. Mas significava muito para quem estava em cima do ponto de vista político. Não era só porque os de cima estavam perdendo alguma coisa, porque na verdade não estavam perdendo grande coisa. Mas era porque isso alterava a distinção entre as camadas. Isso era uma coisa dramática. A gente viu isso na conjuntura crescendo, não é? O ódio de classe que vai aparecendo com esses arranhõezinhos na desigualdade. Pequenos sinais, né? De repente, um protesto absolutamente maluco pelo fato dos aeroportos estarem em polvorosa. A história da crise dos aeroportos cheios, né? O aeroporto virou rodoviário. Por quê? Na verdade, era a história de que, de repente, tinha gente que não deveria estar no aeroporto, estava. As escolas estão ficando, as escolas federais, né, as universidades federais, estão ficando negras e pobres. Mudando de cor e mudando o jeito de vestir, de falar, de ser. Estranhos, entrando na praia. Os shopping centers estão sendo invadidos por aqueles garotos vestidos exoticamente que vêm da periferia das cidades. E fazem os tais dos rolezinhos, né? Vão passear no shopping. Bom, shopping não é para o seu, né? Shopping não é para você. Então, isso aí foi um pequeno arranhão na história do país. E eu disse, um pequeno arranhão. Não foi nada de mudar. Ninguém mudou a estrutura social do país. Mas foi suficiente para perceber que tinha algo de perigoso nesse movimento, que não se tratava apenas de 10 reais ou de uma passagem de avião, se tratava de muito mais. Da percepção de que tinha alguma coisa que precisava ser mudada. Então, algo estava incomodando. Não era só no plano interno. O Brasil é um país grande. Durante a ditadura se dizia é a 10ª economia do mundo e tal, que tinha crescido muito a indústria brasileira. Assim. Mas era um país periférico, é um país periférico. De repente, o Brasil começa a se meter em assuntos estrangeiros nos quais não deveria se meter. E é ouvido. Aí vai lá e se intromete na crise do Oriente Médio, faz um acordo do Irã, que na verdade os americanos não tinham conseguido fazer, e o Brasil consegue fazer, né? O acordo atômico lá com o Irã, etc., né? Que o Obama não conseguiu, não é?
E o Brasil conseguiu, né, fazer o acordo que ele não conseguiu fazer. E se intrometeu num assunto que era assunto de cachorro grande. Aí o Brasil começa também a fazer articulações com outros países grandes para criar um polo financeiro alternativo aos americanos. Os BRICS, o Banco do Desenvolvimento, etc. Pô, o que esses caras estão achando? E o Brasil começa a ser importante na articulação da América Latina. O Brasil foi absolutamente fundamental para o Evo Morales não ter sido derrubado. Para o Chávez ter conseguido evoluir na Venezuela, na crise venezuelana, a presença do Brasil, na crise boliviana, na crise argentina. O Brasil começa a ter um papel regional também importante. No quintal americano, não pode. Né? Então, essas coisas começam a se tornar, por mínimas que sejam, não eram grandes coisas. Eram conquistas muito pequenas, se você observar na grande desigualdade, na grande estrutura de poder concentrado que nós temos no Brasil. Mas significava muito pela sua dinâmica. Ela era inaceitável. E nós estamos observando, desde vários anos, um movimento contínuo, subterrâneo, lento, nem sempre muito visível, de tentar sabotar, né? Diminuir, né, esse movimento para revertê-lo. Isso vem de longe. Vocês lembram que em 2013 apareceu a história de que a NSA, a inteligência americana, parceiro da CIA, né, nos Estados Unidos, estava vigiando os telefones e correios eletrônicos da Petrobras, da Presidência da República e de outros órgãos da autoridade brasileira. Isso. Acompanhava tudo, vigiava tudo, fiscalizava tudo, sabiam tudo. Por que eles estavam fazendo aquilo? Eles fazem isso, sempre fizeram. Mas por que eles tinham intensificado isso? Era justamente para alimentar o trabalho de Sapa que estavam fazendo. Eles estavam fazendo isso no mundo inteiro. O governo Obama com Hillary era secretário de Estado do Obama. Os dois derrubaram mais governos no mundo do que o Bush com todo o espalhafato dele. O Bush escolheu dois países fundamentais, né, o Iraque e o Afeganistão. Com aquela guerra absolutamente cara, espalhafatosa, para derrubar aqueles dois governos chinfrins. Pô, a Hillary e o Obama fizeram muito mais do que isso, numa boa, numa silente. A Líbia, a Tunísia, o Egito, a Ucrânia, a Síria, em todos os lugares eles iam sabotando, financiando grupos internos, botando dinheiro lá para derrubar. E a América Latina, obviamente, que a América Latina é, como já dizia um cônsul americano, o quintal dos Estados Unidos. Do nosso quintal ninguém vai cantar de galo. Então, este movimento foi se produzindo e, de certo modo, explica um pouco o tamanho da desgraça que vem se abatendo sobre a gente. Mas o fator determinante para a gente entender essa conjuntura não é apenas o que o lado de cima estava fazendo, mas o que estava acontecendo no lado de baixo. O que estava acontecendo com a classe trabalhadora no seu sentido mais amplo. Todos os segmentos variados da classe trabalhadora. A classe trabalhadora é muito diversificada. Não é? Toda a história do capitalismo mostra que a base social da esquerda política, quer dizer, os partidos reformadores, revolucionários, partido trabalhista, social-democrata, socialista, comunista, etc., eles têm uma base social fundamental. A classe trabalhadora e, normalmente, né, crescentemente, a classe trabalhadora das grandes unidades, né? As grandes empresas industriais, as grandes usinas, os grandes portos, as grandes unidades de concentração, né, de trabalhadores. Né? O capitalismo concentra para explorar. Põe em grandes unidades para organizar, robotizar, taylorizar e roubar. Explorar. Sugar. Mas concentrando, também faz com que concentre a resistência. Concentre o encontro das consciências, o encontro das vozes. Então a concentração tinha esse efeito duplo, né? Não é por acaso que a base social da esquerda política, dos grandes partidos políticos tradicionais que fizeram a história da luta operária nesses 200 anos, da luta dos trabalhadores nesses 200 anos, foram
a base social desses movimentos foi a classe trabalhadora dessas grandes unidades. Isso passou por uma grande transformação no mundo e no Brasil, não é? Uma pulverização, uma fragmentação da classe trabalhadora, que tem aspectos que certamente a nossa camarada vai explorar depois, né? Eu só vou dar um toque aqui. Quer dizer, a gente observa como essa fragmentação da classe trabalhadora é um fenômeno que já tem 30, 40 anos que está se acelerando e que não é local. Isso não nasceu em Pirituba, não nasceu em São Paulo, não nasceu em Macaé, nasceu muito mais longe daqui e é muito mais global. Tem um movimento de revanche do capital contra a classe trabalhadora. A classe trabalhadora foi se organizando e arrancando dos capitalistas conquistas, né? Conquistas salariais, de condições de trabalho, de legislação social, de políticas públicas e assim por diante. O trabalho civiliza o capital. Reduz o seu apetite de sangue. E foi civilizando. Mas o capital foi guardando o carnaval. E começou o revanche. E o revanche significa basicamente o seguinte: a gente precisa destruir as bases desse movimento. Precisa desarticular. O que a gente chama de reformas econômicas, liberalização do comércio, desregulamentação, né? Acabar com as regulamentações trabalhistas, sanitárias, ambientais, a privatização, etc. As grandes reformas estruturais macroeconômicas, elas têm um sentido econômico, produzir mais lucro, mas tem um sentido político também, reduzir a força da resistência, não é? E as reformas microeconômicas, a reforma das empresas, da forma de logística das empresas, da sua organização. Aí vem todos os fenômenos de subcontratação, desmembramento, terceirização, terciarização, fragmentação da classe trabalhadora ao extremo. E você observa isso desde o começo na pátria do capital, nos Estados Unidos. Nos anos 80, esse movimento é enorme lá. As empresas vão se desmantelando, né? Se desintegrando, se transformando para explorar mais. No Brasil, por exemplo, talvez a gente tivesse um exemplo muito mais brutal disso aí, já nos anos 80, num setor que não era industrial. Veja, eu estou falando disso aí, atingir os trabalhadores blue collar, o trabalho manual na fábrica, etc. Mas isso atinge toda a classe de trabalhadores em todos os setores, e às vezes atinge antes em alguns setores do que na indústria. No Brasil, por exemplo, foi muito forte no setor bancário nos anos 80, com a automação bancária e com a fragmentação do trabalhador bancário. A automação, obviamente, porque reduz empregos e reduz, né, faixas salariais, etc. Acaba tendo um efeito brutal sobre a natureza do emprego, da ocupação, mas a fragmentação também logística. Os bancos começam a contratar serviços ao invés de contratar trabalhadores. Não contrata mais vigilante, nem pessoal para limpeza, nem pessoal para manutenção. Contrata empresas para fazer esse serviço. Então, o vigilante, o pessoal da manutenção, serviços, etc., já não é mais bancário e já não participa mais da negociação sindical como bancário. Já está pulverizado. Isso aconteceu com os bancários nos anos 80 brutalmente. E aconteceu também com as outras categorias. Eu fazia panfletagem nos anos 70 na Volkswagen, e era uma coisa, era uma piração completa. A Volkswagen tinha quase 40 mil trabalhadores. Quase 40 mil na cidade. Era uma coisa fazer uma panfletagem na Volkswagen. Hoje a Volkswagen tem 10 mil. Mais ou menos isso. Por quê? Automação? Sim, automação tem importância. Máquina de controle numérico em vez de torneiro mecânico. Metrô, aquele negócio, o soldador robotizado, o robô que solda. Tudo isso tem um efeito muito importante na redução do emprego. Mas não foi só isso. Foi também que a Volkswagen fez aquilo que os bancos também tinham feito. Pegar serviços que antes ela contratava gente para fazer, ela começou a contratar empresa para fazer. Processamento de dados, manutenção, restaurante, transporte, vigilância, o diabo. Não são mais metalúrgicos, não negociam mais com metalúrgicos, não participam do movimento de conscientização, de politização, que é o movimento que era feito
pelos sindicatos metalúrgicos. Isso fragmentou a classe trabalhadora de tal modo que, para ela se recuperar desse golpe, levou pelo menos mais 3 assaltos da luta. Não levou não, está levando, porque a gente ainda não conseguiu responder a esse processo de ataque. Ainda não conseguiu. E, de certo modo, isso nos levou a um outro desafio. Porque essa fragmentação e esse ataque não ocorreu para a esquerda apenas no local de trabalho e nas empresas, que é importantíssimo, que era uma fonte, né, de consciência, de mobilização, de formação, né, de ideias. Mas aconteceu também no lugar onde as pessoas moravam, que é outro elemento importante da resistência dos trabalhadores durante a época da ditadura. Isso era muito interessante. Durante a época da ditadura, o movimento que foi crescendo, né, das classes trabalhadoras, não cresceu apenas nos sindicatos ou nas organizações dos camponeses, que eram importantes também, né? Não cresceu apenas aí no conflito do trabalho. Cresceu também no lugar onde elas moravam. Os movimentos sociais se organizavam nos bairros e periferias das cidades de todo o país. Porque o capitalismo tinha feito aquilo, de juntar gente nas cidades, né? Aí você tinha um campo, muito campo sem gente, muita gente sem campo, sem terra, né? Muita terra sem gente, muita gente sem terra. E nas cidades, muita gente sem teto e muito teto sem gente. E muita gente sem outra coisa além de um teto miserável para viver. Então, na periferia das cidades foram se criando movimentos dos anos 70 e anos 80 que eram formidáveis, de movimentos de resistência à exploração nos bairros operários. Esses movimentos, em geral, se agrupavam, se condicionavam, uma coisa muito importante no Brasil, em outros países também, mas no Brasil é muito visível, que era o casamento, digamos assim, ou o cruzamento da esquerda comunista com a esquerda católica. Com a esquerda católica. Que isso foi muito importante para construir a resistência da classe trabalhadora nos anos 70 e 80. Né? Muito interessante, no Brasil, na Espanha, em outros países latinos, isso foi muito forte. No Brasil é terrível. Esse movimento também se fragmentou depois, mais ou menos, do meio dos anos 80. E é interessante, tem algumas circunstâncias que depois a gente vê como foram importantes. Porque todo esse movimento dependia muito nos bairros operários, né, dependia muito dessa convivência, né, com a chamada igreja progressista ou da teologia da libertação. Nas paróquias eram lugares de encontro, de intercâmbio, de socialização, de debate e de movimentos. Aí, em 1979, foi eleito o Papa da Síria. O Papa da Síria. O Wojtyla. O Wojtyla é o Papa da Síria. É o cara que foi eleito para fazer um grande movimento anticomunista mundial. É isso. Wojtyla, o Papa João Paulo II. É o santo. O polonês. É o que continua. Não, ele continuou depois com o Bento. Né? O Bento foi o sucessor dele, não durou muito tempo. Mas o que aconteceu que era interessante? Uma das primeiras coisas que o Wojtyla pensou para o mundo latino-americano era o quê? Destruir justamente a igreja progressista da teologia da libertação. Mas destruiu mesmo, a gente via isso semana a semana. Os nossos padrecos, como a gente chamava, iam sendo marginalizados, deslocados, postos para fora das paróquias para desmobilizá-los. Alguns foram, inclusive, obrigados a se calar, não falar mais. Foi um movimento muito forte de desintegração dessa nossa tropa. Não é? Não por acaso, isso aí deixou um vazio, né? E a teologia da libertação deu lugar à teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade é aquela que diz: solução coletiva não existe. Tem que ser individual pelo esforço próprio e pela acumulação de riqueza. Invista em Jesus. Você tem que investir em Jesus, porque Jesus devolve com juros. Essa é a mensagem da teologia da prosperidade. E ela cresceu no vácuo da nossa desintegração. Nos anos 70, você visitava bairros operários, trabalhava em bairros operários, vivia nesse movimento, né? E você não via isso que você vê agora. Você via as paróquias onde se reuniam com esses movimentos. Mas você não via
igrejas da prosperidade. Hoje você vê umas 20 em cada esquina, não estou exagerando, mas você vê dezenas. E elas, de certo modo, floresceram nesse vácuo. Claro, com todas as suas contradições, isso vai mudar, isso não é eterno, elas próprias vão mudar, etc. Mas isso tem um efeito brutal, teve um efeito muito grande sobre os nossos movimentos, que a gente demorou a perceber o quanto isso iria crescer. E cresceu terrivelmente. Olha, a Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada aqui no Rio, numa garagem, em 1977. Mais ou menos. Não me lembro exatamente a data, mas foi final dos anos 70. Acho que foi 78. Era um negócio aqui numa garagem. Era o Edir, o R. Soares. Depois se juntou o homem do Chapelão. Eles três eram sócios. Depois eles foram rompendo, cada um criou a sua setinha, seu grupinho, né? Mas foi criado ali. 8 anos depois ele já estava espalhado pelo Brasil inteiro, milhares de centros, já tinha comprado a Record, em 86 para 87. Comprou já a Record, a segunda grande rede de rádio e TV do país, né? Então vocês vejam como isso teve um efeito muito grande sobre a gente, e a gente demorou a perceber o quanto isso ia nos sapeando, ia nos sabotando, ia nos desmanchando. Já elegeu uma bancada inteira, né? Aí depois você tem o florescimento dessa coisa, né? Mas veja, por que eu estou contando toda essa história? Porque ela nos ajuda a entender quais são as tramas, as intrigas e os desafios da conjuntura. A classe trabalhadora, e eu não estou falando só da classe trabalhadora industrial, do trabalho rural, porque essa transformação das reformas econômicas, da privatização, da desregulamentação e das microeconômicas, da fragmentação da classe trabalhadora através da subcontratação, da terceirização, etc., atinge todos os trabalhadores. Todos. Não é? Isso está acontecendo no serviço público em todas as áreas. E está acontecendo brutalmente também, vocês sabem melhor do que eu, no campo do judiciário. No campo da saúde faz muito tempo que já não existe saúde pública nas cidades, porque a saúde foi totalmente transferida para organizações empresariais travestidas de ONGs, né? Pois é. Né? As isso, o S aquilo, que na verdade são empresas fantasiadas, que ganham, acumulam, ganham um serviço, né, da prefeitura e operam, né, como iniciativa, como empresas privadas, né? Só fazem de conta que não são, né? Essa terceirização e terceirização vai se apossando de tudo quanto é segmento, né, de trabalho, de tudo quanto é atividade econômica e social. Isso é o que aconteceu, ou o que acontece com a base da... Bom, e como se responde, essa mudança vai acontecendo e como a gente responde a ela? Do ponto de vista dos agentes da transformação, quer dizer, dos capitalistas e dos seus agentes políticos, isso é mais ou menos óbvio, eles estão numa ofensiva. Faz muito tempo que todas as recomendações, né, de terceirização, de privatização, etc., vêm ocorrendo quase que de maneira centralizada. Isso aí era feito até através de organizações multilaterais que faziam estudos ou assessoravam transformações desse tipo. O Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio, estudavam isso, assessoravam os países para fazer essas grandes reformas, né, no plano geral e nos planos microeconômicos, né. Isso é o trabalho dos agentes da mudança, o lado de cima. E os pacientes? Nós somos pacientes da mudança. Pacientes por quê? Porque, em certa medida, na verdade, nós somos os agentes da transformação. Nós somos os passivos da história. Pelo menos parcialmente. Mas não tem que deixar de ser paciente. Aliás, perder a paciência. Perder a paciência e deixar de ser passivo. Não é? Essa transformação é que é o grande desafio da conjuntura. Por isso, para terminar a conversa, eu resumi em 3 fases o que a gente tem que botar na cabeça quando fala em analisar a conjuntura e atuar sobre a conjuntura. Primeiro, isso aí a gente deveria anotar e começar a pensar sobre.
o significado disso e as implicações. O que a gente deve fazer, levando em conta isso aí. Primeiro, a conjuntura se analisa, é verdade, mas a conjuntura se faz. Você faz a conjuntura, você não simplesmente... A conjuntura não é algo que se impõe a você. Você produz conjuntura. Não é? E produz através da atuação, através do conhecimento, através da atuação. Segundo, esse binômio, organização popular e comunicação popular, que eu mencionei falando daquela história do jornal como organizador coletivo. A organização popular precisa de comunicação, mas a comunicação popular é um instrumento de organização, de criação de redes. Não é? Eu falei do jornal. É claro que o jornal, na época em que ele falou a frase, era um meio de comunicação por excelência. Continua a ser, o meio impresso continua a ser muito importante. Às vezes a gente subestima. É importante aquilo que sai impresso, porque o que está escrito no jornal vira autoridade. Né? Mas é claro que nós temos outros meios de comunicação que foram crescendo ao longo do tempo. O rádio se transformou num instrumento importante, a televisão, a internet e os meios de comunicação virtuais. Né? E nós temos que ter atentos a esses instrumentos e saber utilizá-los com essa mão dupla. Utilizá-los para comunicar, mas também como antenas, né, de percepção e de criação, né, de público. Criação de público, não é só ir ao público, mas criar o público. Né? E é preciso estar atento algumas vezes a certos riscos. Não é? Você vê, às vezes a gente tem uma circunstância muito rápida que a gente, nem a comunicação impressa dá conta da mudança. Que as coisas acontecem mais rápido do que a gráfica consegue correr atrás. Além de ser custosa, dar trabalho e de produzir, distribuir, etc. Então você tem que ter, às vezes, respostas meio imediatas. Você fala, então a gente tem que fazer comunicação pela internet, que é no momento, tal, na hora, em qualquer ponto. Né? Isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas só tome um cuidado. O que é a internet? Precisa ter sempre várias cartas na manga. A internet é um negócio que funciona assim, vai uma onda lá, chega num satélite lá, tem uma torneira que alguém controla. Se alguém mexer naquela torneira, o seu WhatsApp, o seu site, os seus canais não vão funcionar mais. Está cheia a história de como é que nesses períodos cíclicos, vários países simplesmente calaram a internet durante 24 horas de tal modo que as pessoas não podiam se comunicar de fato. Não é? Ficava caindo, desaparecendo e assim por diante. No golpe do Chaves, por exemplo, aquele famoso golpe que tentaram dar no Chaves, lá faz muitos anos atrás, não é? Quando ele foi sequestrado, eles disseram que ele tinha renunciado, etc. O que aconteceu? As TVs foram tomadas pelos golpistas, né? Ocupadas, né? Ninguém mais via TV e os canais de rádio, grandes cadeias, e a internet também não. Aí começou a ser transmitido através de pequenas rádios a contra-informação. Duas rádiozinhas, né? Começaram, e aí a coisa se propagou e começou a se transmitir meio capilar, né? Foi se propagando a informação de que era tudo falso, que ele não tinha renunciado coisa nenhuma, que tinha um sequestro. O rádio é estratégico, a gente precisa estar atento a isso. Rádio é o único meio de comunicação que você usa fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Você não pode ler jornal e dirigir ao mesmo tempo. Né? Nem ver televisão. Você pode até, mas você vai baixar em alguém. Agora, o rádio você faz, mas não é só isso. O rádio é um meio de comunicação que é mais difícil de interceptar. A onda do rádio, não sei se vocês lembram, vocês não podem lembrar. Quando a televisão foi criada no Brasil, ela era local. Né? Se você tem uma torre de transmissão em São Paulo, ela não chega a Campinas. Porque a onda da TV funciona assim, ela liga assim, se comunica, bate na estratosfera, se comunica horizontalmente e desce. Você precisa ter uma retransmissora aqui para transmitir a cada 100 km, 200, sei lá, depende da configuração do terreno, né? Cada 100, 200 km você teria uma torre de retransmissão para... Era assim que a TV funcionava nos anos 60, antes de ser por satélite. Não é? A onda do rádio funciona diferente.
As ondas de rádio funcionam assim, ela vai, bate na estratosfera, volta, bate na Terra, volta. Ela funciona assim, como uma linha de costura. Então, se você emite um sinal aqui, ele vai batendo até chegar na Sibéria. E chega. Se for ondas curtas, que é um determinado tipo de emissão, vai chegar lá na Sibéria, sem dúvida. A gente ouvia a rádio Tirana, a rádio Pequim, etc., no Brasil nos anos 70, e evidentemente não tinha transmissora da rádio Pequim no Brasil. Não é? Por quê? Porque é assim que funciona. Então a rádio é um elemento importante também de comunicação. São parênteses para a gente levar em conta que precisamos ter vários tipos de instrumento para nos prevenir diante de certas circunstâncias. Eu não estou sendo paranoico, gente. É assim que a vida funciona. Quem acha que não tem conspiração e não tem armação, é melhor entrar num convento e não fazer política. Mas no convento tem muita conspiração. Acabaram com as ondas curtas. Acabaram não, você tem, existe, você não tem mais rádio onda curta, você pode ter transmissor de onda curta e receptor. As ondas continuam existindo, não é? O meio de transmissão continua existindo, né? As rádios que transmitem onda curta continuam. Você tem as coisas específicas, que é outro jeito, bom, também não vou entrar nessa discussão porque eu não conheço, que é outro jeito de organização da indústria fonográfica e da indústria cultural, né? Que é as FMs especializadas em cada cidade, em cada grupo de consumidores, assim, isso é um outro terreno que é interessante também, mas não é o nosso caso. Nós vamos pensar nos nossos instrumentos e como é que eles podem ser imunes a essas intervenções. A gente precisa ter jornais, precisa ter internet, precisa ter rádios. O negócio das rádios livres não foi por acaso que a Polícia Federal e o ministro da Globo fizeram aquela campanha para perseguição das rádios livres. Ele estava tudo tocando mentira, né? Que a rádio derrubava avião, tudo conversa fiada. Porque era para fechar, intimidar e reprimir. E evitar a sua propagação. A terceira frase é o inverso dessa, em comunicação popular é um instrumento de organização popular. Então, para encerrar a nossa conversa, eu diria que a conjuntura nos criou essas dificuldades, mas ela também nos obrigou a ser mais inventivos. A gente precisa reaprender a se organizar, reaprender a se mobilizar, reaprender aquilo que fizemos no passado. A classe trabalhadora é quase como, a cada 15 anos ela tem um tsunami destruindo sua memória. Porque tudo que ela tinha feito, se organizar, a realidade para a qual ela tinha se preparado, se desmancha e ela é obrigada a fazer de outro modo nos 15 anos seguintes. Isso não é gratuito. O que significa isso para um grande contingente humano? É mais ou menos como se acordasse todo dia, você, indivíduo, acordasse todo dia e não soubesse quem você é. Uma vez eu vi um filme que é uma brincadeira, um filme besta de TV, que mostrava uma coisa assim, uma moça que todo dia apagava a memória dela e ela não sabia quem era. Ela só ia saber quem era quando os outros diziam quem ela era, quem eram os amigos, quem eram os inimigos. Agora imagina a situação para a classe trabalhadora. Você perde a sua memória e um outro vai dizer para você quem você é. Quem são os seus amigos? Você perdeu sua autonomia. Você virou heterônomo, quer dizer, os outros te governam. Não é? Então, se nós ficarmos nessa situação e não reaprendermos e cultivarmos a nossa memória, a nossa aprendizagem, nós ficamos nessa situação de orfandade, de perder a memória e não saber como se organizar diante das mudanças. E a gente está sofrendo impactos desse tipo a cada 15, 20 anos. E aí, quando aprendeu a se organizar, começou a equilibrar o jogo, uma nova mudança e precisa fazer tudo diferente. Mais ou menos diferente, pelo menos. Né? Então a gente precisa agora pensar nessas mudanças com muito cuidado. Esses desafios sobre a desintegração, a fragmentação da classe trabalhadora, que não é só um desafio econômico, que impacta rendas, emprego, etc., mas tem um impacto político fundamental. Desintegra a resistência. Né? É um pouco essa
Esse é o eixo, eu acho que o elemento principal da conjuntura que nós temos que focalizar. Tem muitos elementos da conjuntura importantes, muitos, nacionais, locais, internacionais. Este aqui nos diz respeito enquanto movimento. O movimento da classe trabalhadora precisa focar nisso. Bom, agradeço a atenção de vocês. Acho que está disponível.